Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, e uma palavra que eu tenho certeza que, como toda palavra de Deus, né? Ela sempre nos abençoa, nos corrige, nos orienta, nos direciona. E essa palavra vai ser uma palavra que vai nos dar um norte, um caminho, uma direção. E a nossa vida, ela é um processo, a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada diária, né? Deus nos permitiu, Deus nos trouxe ao mundo para que possamos viver intensamente, viver plenamente, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não caiu na terra de paraquedas por acaso, a gente não foi colocado aqui de qualquer jeito, não. Nós estamos aqui para viver o plano de Deus, nós estamos aqui para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nós estamos vivendo a jornada da vida, da qual Deus nos propôs a viver. Né? Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal em João, capítulo 17, ele diz, na sua oração ao Pai, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do maligno. Deus sabe que temos uma vida para viver, Deus sabe que temos uma jornada para cumprir, né? Todo mundo tem o seu propósito, o seu plano de vida. E a vida, ela acontece num lugar chamado hoje, né? Entenda que a sua vida não tem mais a ver com ontem, a sua vida não tem mais a ver com o que virá. O que virá vai se tornar hoje. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Bom te ver por aqui. O amanhã, a gente não sabe. O amanhã pertence a Deus, né? O passado já ficou para trás. A gente tem que virar a página e seguir em frente. Mas a vida, ela acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje. A vida, ela só acontece agora. São 6h05 da manhã. É agora que eu e você estamos existindo. É agora que eu e você estamos vivendo. E daqui a pouco, 6h05 da manhã vai virar passado. Quando for 6h06, 6h05 já foi. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Então entenda isso. A vida, ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama agora, hoje. Por isso que a gente precisa ter a consciência de que precisamos viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã. Porque quando você se preocupa com amanhã, vai gerar em você uma coisa que se chama ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É a preocupação. Será que vai dar certo? Será que o dia vai ser bom? Será que eu vou conseguir resolver as pendências que eu preciso resolver? Será que... Deixa o será para trás. Viva o momento chamado agora. Viva o momento chamado hoje. E o que passou, você já não tem mais controle. O que passou já foi. Não traga o que passou para o dia de hoje. Porque o passado, ele funciona como uma âncora. O passado, ele nos aprisiona, ele não nos deixa caminhar, ele não nos deixa viver o hoje. E isso gera o que chamamos de depressão. Né? Depressão é excesso de passado. Né? Aquela coisa que fica martirizando, que fica trazendo à memória o sofrimento. Não. Viva o agora. Viva o hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o tema do nosso devocional hoje é como viver um dia de cada vez. Como viver um dia de cada vez? Como aproveitar ao máximo o meu dia, que se chama hoje, né? Hoje é dia 14 de julho, são 6h07 da manhã, ou seja, 6h05 e 6h06 já foi. Estamos existindo agora às 6h07 da manhã. E precisamos aproveitar o máximo desse momento, precisamos aproveitar o máximo do dia, daquilo que vamos fazer e realizar hoje. Então não se preocupe com o amanhã e não se prenda ao passado.
mas viva hoje. E como viver um dia de cada vez? Esse vai ser o nosso devocional de hoje. Como viver um dia de cada vez. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, que vai ser a base, para o nosso devocional. Diz assim, é Deus falando com Abraão, tá? Gênesis a partir do capítulo 12, até antes um pouco, a partir do capítulo 6, ele começa a narrar Abraão, começa a entrar e diz assim a palavra de Deus, Deus falando para Abraão, farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha o que Deus está dizendo para Abraão, para um homem já de idade, para um homem cuja mulher Sara era estéril, mas olha o que Deus, diante dessas circunstâncias todas da vida de Abraão, diz para ele, farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Teles, seja bem-vinda, Deus abençoe, querida. Deus lançou uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus deu a Abraão uma visão. Deus deu a Abraão uma promessa. E eu te pergunto, você tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem uma visão clara de Deus para a sua vida? Abraão foi um homem que recebeu uma visão, e essa visão o guiaria por um longo processo e por muitas etapas. Existe promessa de Deus para mim e para você. Existe promessa de Deus. Mas também existem os processos. Existe a jornada. E essa jornada ela tem que ser vivida um dia de cada vez, com o olho na promessa, com a visão estabelecida no coração. Abraão recebeu essa visão. Abraão recebeu essa promessa. E Abraão começou a viver um dia de cada vez, sendo guiado por essa visão, guiado por essa promessa. Deus tem promessa para a sua vida, como Ele tem para a minha vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Você precisa crer que aquele que promete, aquele que lança a promessa, Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus é soberano, jamais perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Sabe por que acordamos hoje? Isso tem que ficar muito claro para você. Sabe por que acordamos hoje? Porque os planos de Deus continuam de pé. Porque a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, ela está continuando. Porque existe promessa de Deus para mim e para você. De repente você está falando, mas eu escutei o despertador e levantei. Que bom. É sinal que Deus renovou o fôlego de vida em você. Você só escutou o despertador porque você estava vivo. E por que você está vivo? Porque os planos de Deus continuam de pé. Isso tem que ficar muito claro na sua mente, no seu coração. O acordar é um milagre. O acordar é uma confirmação de que os planos de Deus continuam de pé. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas. Então põe isso na sua mente e grave isso. Você hoje está de pé. Você hoje acordou. Você hoje despertou. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Você hoje está de pé porque os planos de Deus ainda continuam.
Você precisa ter isso na sua mente. Porque senão não faria sentido acordar. Você foi criado para dar certo, eu fui criado para dar certo. Nós somos uma obra-prima de Deus. Estamos nesse mundo para viver seus planos, seus propósitos, para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Sabe, queridos, livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e ele não vai agir? Acaso ele promete e não vai cumprir? Creia, creia. O maior interessado na sua vida, o maior interessado nos planos que tem para você é o próprio Deus. Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma visão de vida. Continue a jornada da vida, caminhando, vivendo um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o ontem. O ontem você não tem mais controle, o amanhã ainda não chegou, pertence a Deus. O que Deus te deu na mão para viver se chama agora, se chama hoje. Faça desse dia o melhor dia da sua vida. E como é que fazemos o melhor dia da nossa vida? Vivendo de forma plena, clara e objetiva a vontade de Deus para nós. O melhor lugar para se viver no mundo, o lugar mais seguro do mundo, chama-se o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você é protegida, você é protegido, você é guardado, você experimenta a vida com Deus, você começa a viver o plano de Deus. Isso começou a acontecer com Abraão, ele recebeu uma visão, ele recebeu uma promessa. Entenda uma coisa, a visão que recebemos de Deus nos garante que não nos perderemos no meio do caminho. A visão que recebemos de Deus, as promessas que temos de Deus nos garante que não vamos nos perder no meio do caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que precisamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos faz continuar, é Ele que nos dá a graça de viver mais um dia. Por isso você acordou hoje, por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Entenda isso, a visão que recebemos de Deus nos garante que não vamos nos perder no meio do caminho. Quando Abraão recebeu essa visão, quando Abraão recebeu essa promessa, ele ainda estava na Mesopotâmia. Ele ainda estava no meio da sua parentela. Antes de ter dado o primeiro passo na direção da promessa, ele recebeu a visão. Receba a visão de Deus nesta manhã. Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem algo grande para a sua vida. É por isso que você acordou, porque a história continua, porque Deus está escrevendo a história, Deus está escrevendo a sua vida. Deus te acorda de manhã te dizendo, vamos juntos continuar, vamos juntos caminhar. Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Bom dia, Gislaine, sejam bem-vindas. Continue firme. Os planos de Deus continuam de pé. Os planos de Deus continuam de pé. Entenda que esse dia, a palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Nele devemos nos alegrar. Continue. Sabe, se você recebeu de Deus uma visão, então você tem diante de você um longo processo, um longo caminho. Você tem uma jornada. Bom dia, Vânia, bom dia, Cláudia, sejam bem-vindas. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo. Sabe, a gente caminha na promessa, a gente caminha na visão.
É na promessa que a gente dá o passo. É na promessa que a gente continua. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que de repente os seus sentimentos dizem ao contrário, foca na visão, foca na promessa de Deus para você. Imagina a cabeça de Abraão, quando Deus disse para ele que ele faria dele uma grande nação e a esposa dele sendo estéril. Imagine a cabeça de Abraão. Mas ele agarrou essa promessa. Agarre a promessa que Deus tem para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Abraão não olhou para Sara. Abraão olhou para a promessa de Deus que disse: farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Foi nisso que Abraão segurou. Foi nisso que Abraão se agarrou. E foi sobre isso que ele caminhou. Querido, não andamos por aquilo que vemos. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não caminhamos por aquilo que vemos. Caminhamos por aquilo que já recebemos de Deus. Caminhamos por aquilo que já recebemos de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus lançou uma palavra para você. Permaneça nela. Sabe, queridos, quando a tempestade pegou aqueles discípulos no alto mar, naquela madrugada, e quando Jesus Cristo começou a andar sobre as águas em direção ao barco, Pedro, mais afoito dos discípulos, quando identificou que era o Senhor, ele disse: Mestre, se é o Senhor, me faça ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus para Pedro foi: vem. Jesus lançou uma palavra para Pedro, dizendo para Pedro: vem. Pedro saiu do barco, pisou na água e não afundou. Por que ele não afundou? Porque ele estava sobre uma ordem, ele estava sobre uma palavra, ele estava sobre uma promessa. Por isso que Pedro não afundou, porque Pedro não estava olhando as circunstâncias. Pedro simplesmente olhou para essa palavra, vem. Olhou para quem disse essa palavra, Jesus Cristo. E sobre isso ele começou a andar. Quando ele perdeu o foco, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, quando ele não olhou mais para a ordem, quando ele não olhou mais para a promessa, ele afundou. Então, querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Mantenha o seu foco nas promessas. Mantenha o seu foco nesse dia chamado hoje, onde as misericórdias de Deus se renovam, onde o amor de Deus nos alcança, onde a graça de Deus nos sustenta. Deus te acordou hoje de manhã dizendo para você de manhã, para mim e para você: não importa o que você viveu ontem, hoje meus planos continuam de pé. Hoje a obra que eu comecei na sua vida, ela continua. Hoje eu estou aqui, não temas, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita, eu te sustento, eu te faço caminhar. Então viva hoje sobre a palavra de Deus para a sua vida. Ande sobre as promessas, ande em cima das promessas. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. Sabe, tenha sempre em mente o que Deus lhe falou. Submeta-se um dia de cada vez, vivendo os processos, porque é Ele que conduz, é Ele que realiza, é Ele que garante, é Ele que mantém. Hoje é o dia que Deus está te trazendo para ser vivido plenamente nele,
por Ele e com Ele. Então ande nessa palavra. Entenda uma coisa, querido, quando Deus nos conduz, Ele nos prepara. Os processos são as preparações para algo maior. Para algo maior. Para viver as promessas. Para viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele nos prepara. Ele nos molda. Enquanto Deus conduz, Ele nos prepara. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Continua firme. Continua dando um passo de cada vez. Continua vivendo o dia chamado hoje. Continua mantendo a sua esperança ativa nas promessas. Continua mantendo a sua fé ativa e alicerçada em Cristo. Porque é Ele que te renova. Ele que te dá força. Ele que te sustenta. Ele que te faz caminhar. Aprenda a viver um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. Sabe, precisamos subir o primeiro degrau. Entenda isso. Precisamos subir o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver a escada toda. Veja só o primeiro degrau. E suba o primeiro degrau com fé. Porque quando você subir o primeiro degrau com fé, você vai enxergar o segundo degrau. Quando você subir o segundo degrau com fé, você vai enxergar o terceiro degrau. Não precisa ver a escada toda, mas suba o primeiro degrau com fé. Na medida que você vai subindo a escada vai se apresentando, a escada vai se revelando a você. E você vai subindo um degrau de cada vez, com a sua fé renovada, com a sua esperança renovada, com o seu caráter sendo forjado, com o seu amadurecimento em Cristo, a cada dia sendo alicerçado nele. Suba um degrau de cada vez, com fé, com constância. Não se preocupe com a escada, não olhe a escada toda, porque nem ela vai se apresentar a você todos os degraus. Não, suba um degrau de cada vez. Sabe, não se preocupe com o término da sua jornada, mas viva o processo. Não se preocupe com a sua jornada no sentido de onde eu vou chegar. Não, viva o processo, viva um dia de cada vez. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o final da história. Fique atento ao processo, fique atento aos detalhes que Deus está realizando na sua vida. Como eu disse no início desse devocional, a vida acontece num lugar, e esse lugar se chama hoje, esse lugar se chama agora. O que passou, passou. Você não tem mais controle sobre o seu passado. O futuro não chegou, pertence a Deus, mas Deus está te dando um dia chamado hoje, agora, para você ser vivido, para você experimentar, para você viver o plano que Deus tem para a sua vida. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Viva um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. E, queridos, depois dessa introdução, eu quero começar o devocional, porque eu separei algumas coisas que vão me ajudar e te ajudar a viver um dia de cada vez. A viver um dia de cada vez. Você acordou. São 6h27 da manhã. Você está de pé. Você acordou porque Deus ainda tem uma história para escrever. Deus tem os planos dele que estão de pé. Deus tem a obra que ele começou e que está sendo vivida por você. Acordamos por isso, porque os planos de Deus continuam de pé. Precisamos viver esse dia chamado hoje plenamente, intensamente no Senhor. E como fazemos isso? Como é que conseguimos viver um dia de cada vez?
Primeira coisa, para viver um dia de cada vez, ouça a Deus. Ouça a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, parte A que lemos, diz assim: então o Senhor disse a Abraão. Queridos, Deus continua falando. Eu não sei você, mas Deus está falando comigo nesse devocional. Deus está falando comigo desde o momento que o devocional começou. Deus está ministrando no meu coração. Precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. E como é que deixamos os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus? Silenciando as outras vozes. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz do achismo, eu acho aquilo. Não. Abra o seu coração. Se mantenha quebrantado diante de Deus. E tenha certeza que você ouvirá a voz de Deus, porque Ele já está falando. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Ele já está falando. Desde o momento que começamos esse devocional, o Senhor está falando. Tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, você só se tornará sensível à voz de Deus quando você for familiarizado com ela. Escute a voz de Deus todos os dias. Deus, Ele ministra na sua vida, na minha vida, todos os dias. Só que às vezes a gente está com os nossos ouvidos direcionados às vozes desse mundo, às vozes das circunstâncias, às vozes do sentimento, e não percebemos a voz de Deus. Por isso que Deus, Ele se preocupa mais com o nosso interior, com que o nosso exterior. Por isso que Jesus Cristo, sempre quando chegava para realizar um milagre, Ele sempre dizia: a paz esteja convosco, a paz esteja com você. Não temas, porque Ele sabe que se aqui dentro estiver em paz, estaremos sensíveis à sua voz. Se aqui dentro estivermos tranquilos, as questões e demandas externas serão resolvidas com mais facilidade. Deus, Ele está mais preocupado com o que está aqui dentro de você, com aquilo que você está vivendo aqui. Lembra dos discípulos na tempestade? Antes de Jesus acalmar o mar, Ele disse: não temas, sou eu. Então ouça a voz de Deus todos os dias, porque Deus tem falado comigo e com você. Então, para você viver um dia de cada vez, viva o dia de forma atenta, observando os detalhes da sua vida. Não viva a sua vida num piloto automático, não viva a sua vida de qualquer jeito, não. Viva a sua vida atento à voz de Deus, atento aos detalhes, porque Deus fala com o seu povo, Deus fala com os seus filhos. Deus fala através dos louvores, Deus fala através de uma live como essa, Deus fala através da ministração da palavra, Deus fala através da sua própria palavra, a Bíblia. Se envolva com as coisas de Deus e você escutará a voz de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Então a primeira coisa, para você viver um dia de cada vez plenamente, ouça a voz de Deus. Segunda coisa, para você viver um dia de cada vez, para você tornar a sua jornada uma jornada intensa, verdadeira, plena, dentro dos propósitos de Deus, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Gênesis capítulo 12, versículo 1 que lemos, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes ou da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Queridos, uma vida com Deus é uma vida fora da nossa zona de conforto. Uma vida com Deus é uma vida de jornada, é uma vida de movimento, é uma vida intensa, diária,
de um relacionamento pleno com Deus. Para haver mudanças, precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, Deus tem muito mais do que isso que você está vivendo. Deus tem muito mais do que isso que você acha que tá bom. Não. Deus tem muito mais para eu e você vivermos. Só que Ele espera nos ver em movimento. Ele espera nos ver caminhando, vivendo esse dia plenamente no centro da sua vontade. Saia da sua zona de conforto. Vida com Deus exige sacrifício, vida com Deus exige perseverança, vida com Deus exige continuidade, vida com Deus exige entrega. Saia da sua zona de conforto. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus te acordou nesta manhã. Saia da sua zona de conforto. Sabe, querido, todos os processos de crescimento e conquista passam por renúncias, por sacrifícios. Renuncie às suas vontades. Renuncie à sua zona de conforto. E dê o primeiro passo. Faça o que tem que ser feito. Não permaneça na inércia, porque Deus não tem compromisso com aqueles que estão parados, com aqueles que estão estagnados. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, com aqueles que desejam mudança, com aqueles que entendem os processos da vida. Deus, Ele te convida, vamos juntos combater o bom combate, vamos juntos completar a carreira, vamos juntos guardar a fé. Continue, saia da sua zona de conforto, vá além, vá além. Deus espera algo mais de você. Deus espera uma posição sua, Deus espera uma renúncia sua, Deus espera uma entrega sua, Deus espera uma consagração sua. O próprio Jesus Cristo diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Saia da sua zona de conforto, faça mais. Ah, pastor, eu oro, ore mais. Ah, pastor, eu jejuo, jejua mais. Ah, pastor, eu leio a palavra, leia mais. Você não quer mais de Deus? Faça mais em Deus. Grave isso. Você não quer mais de Deus? Faça mais em Deus. Continue. Saia da sua zona de conforto. Sabe o que nos mantém muito na zona de conforto? O tempo. O tempo. O tempo é um dos nossos maiores inimigos em relação aos relacionamentos espirituais, o relacionamento com Deus. Tem gente que já é crente, cristão há 20, 30 anos, mas está há 30 anos na zona de conforto. 30 anos sem ver milagre. 30 anos sem receber mais do Senhor. Saia da sua zona de conforto. Faça mais. Se entregue mais. Se envolva mais. Todo o processo exige sacrifício. Quer viver plenamente o dia de hoje? Saia da sua zona de conforto. Amém? Terceira coisa importante para que possamos viver um dia de cada vez plenamente: obedeça a Deus e se arrisque sem medo. Obedeça a Deus e se arrisque sem medo. É direção de Deus? Então mergulhe de cabeça. É promessa de Deus? Não tenha medo. Vai.
Ah, estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas vai. Gênesis capítulo 12, versículo 4, parte A que lemos. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Agora, a gente está falando de um homem que não sabia para onde estava indo. Estamos falando de um homem que pegou toda a sua família e simplesmente começou a caminhar sobre uma promessa, sobre uma visão. Ei, você tem promessa de Deus? Você tem visão de Deus? Você já tem tudo o que você precisa para dar o primeiro passo. Deus não vai te mostrar toda a jornada, mas Deus vai te dar uma visão. Deus não vai te mostrar todo o caminho, mas Deus te deu uma promessa. Então obedeça e arrisque. Eu sei que o desconhecido assusta. Eu sei que o novo assusta. Eu sei que aquilo que não conhecemos nos assusta. Mas temos a garantia de um Deus que é fiel e nos prometeu e nos deu uma visão. Isso nos basta. Abraão levantou, pegou a sua família, saiu do meio dos seus parentes e do seu pai e começou a sua jornada. Ele não sabia para onde ia, mas entenda, na medida que Abraão ia caminhando, Deus ia descortinando as promessas. Quer viver as suas promessas? Continue caminhando. Quer viver as suas promessas? Continue marchando sobre a visão que Deus te deu. Não pare, porque na medida que você vai caminhando, Deus vai se revelando, Deus vai descortinando os propósitos, descortinando as promessas, e a cada passo que você dá, você vai tendo a convicção e a certeza de que esse é o caminho e você jamais se desviará dele. Continue firme. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Viva esse dia chamado hoje na obediência de Deus. Na obediência de Deus. Entenda isso que eu vou te falar. Grave isso. Enquanto você não decide arriscar, enquanto você não decide obedecer à ordem de Deus, os seus pés jamais pisarão o inédito. Os seus pés jamais pisarão o extraordinário. Quer viver uma vida diferente? Quer viver uma vida plena em Deus? Faça diferente. Arrisque, se entregue, porque aquele que prometeu é fiel. Enquanto você não decide arriscar, enquanto você não decide obedecer, seus pés jamais pisarão o inédito, seus pés jamais experimentarão o extraordinário. Não temas, sou eu, diz o Senhor, eu que prometi, eu que dei a visão, eu que te dei a promessa, eu que te acordei hoje de manhã para viver essa história, eu que estou do seu lado todos os dias. Continue firme. Amém? Obedeça. Obedeça e dê os passos necessários. Quarto ponto, já estamos caminhando para o final do devocional. Quarto ponto importante que eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa viver um dia de cada vez. Tenha foco para não desistir da caminhada. O mundo é repleto de distrações para mim e para você, exatamente com o objetivo de perdermos o foco da nossa jornada. Jamais perca o foco. Gênesis capítulo 12, versículo 6 diz assim: Abraão e a sua comitiva partiram da terra de Harã e partiram para Canaã. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Abraão não parou. Ele atravessou a terra. Ele continuou. Ele foi.
Quando a gente decide dar um passo, as distrações se intensificam mais. E quando isso acontece, tenha certeza que você está no caminho certo. Mas não mude o seu foco. Não mude o seu foco. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não perca o foco. Você tem uma direção, você tem uma promessa, você tem um plano. Continue vivendo um dia de cada vez nesse foco. Mantenha-se firme, não se distraia com as coisas desse mundo. Entenda, estamos voltando para casa, eu sempre falo isso aqui. Estamos voltando para casa. Esse mundo que vivemos não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem. Como diz a palavra, nós somos forasteiros. Estamos aqui de passagem. Então vamos passar da melhor forma possível. Vamos viver da melhor forma possível, um dia de cada vez, focado no nosso destino, focado nas nossas promessas, focado no Senhor, que nos garante a vitória todos os dias. Não se distraia. Não se distraia. Quando a gente está numa pista, dirigindo o nosso carro, qualquer distração é fatal, não é? Na nossa jornada da vida também. Eu conheço pessoas que se distraíram e não voltaram para os caminhos do Senhor. Perderam o foco. Não perca o foco. Permaneça firme. Sabe, traz à memória sempre aquilo que te dá esperança, como disse Jeremias. Traga na memória. Traga na memória a promessa. Traga na memória a visão. Todos os dias traga na memória quem é você em Deus. Quem é Deus para você. Ele é pai, você é filho, filha. Traga sempre na memória que os melhores planos quem tem é o Senhor para você. Ele mesmo disse: eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de causar danos, planos de te dar esperança em um futuro. Continua nessa promessa e continua firme. E por último, para finalizarmos esse devocional, para viver um dia de cada vez, para viver o dia de hoje plenamente, celebre cada passo. Celebre cada passo que você der. Abraão não tinha todas as respostas, como eu e você não temos. Abraão não tinha o cumprimento completo da promessa, ele não enxergava a escada toda. Ele não enxergava a jornada toda. Porém, ao chegar em Canaã, ele ergueu um altar de gratidão a Deus. Então o Senhor lhe aparece pela segunda vez, para reafirmar os seus planos e as suas promessas. Deus vai te dar a direção e Ele vai confirmar essa direção. Deus está te dando uma promessa e Ele vai confirmar essa promessa. Mas seja grato a cada passo. Seja grato a cada subida de degrau. Seja grato a cada processo realizado. Seja grato a cada conquista realizada. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Deus aparece de novo para Abraão e diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Celebre cada conquista. Celebre cada terra conquistada na sua vida. Celebre cada passo dado. Mas não deixe de celebrar e glorificar a Deus pelo dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Se alegrar é estar grato por tudo aquilo que está acontecendo nesse dia. Estamos aqui numa live já chegando ao fim, mas eu tenho certeza que estamos sendo abençoados por ela.
porque a palavra de Deus, ela transforma, ela não volta vazia, antes ela produz aquilo para qual ela foi enviada. Sabe, a gratidão de Abraão precedeu a revelação de Deus. Quer ter mais revelação de Deus? Quer ter mais direção? Seja grato primeiro. Depois do altar levantado, em gratidão a Deus, Deus apareceu a segunda vez para Abraão e reafirmou o seu compromisso, as suas promessas. Seja grato ao Senhor todos os dias da sua vida. Que o seu coração e o meu coração sejam transbordantes dessa gratidão, porque a nossa gratidão move o coração de Deus. Amém? Sabe, queridos, os desafios da vida, na verdade, não chegam para roubar a nossa promessa. Entenda que os desafios da vida, as lutas, existem para nos colocar na rota da promessa. Vou repetir, os desafios, as lutas, eles não chegam a nós para roubar as nossas promessas, não. Mas eles chegam para nos colocar na rota delas. Está difícil? Continue. Você não está entendendo? Continue. Você não tem respostas? Continue. Porque você está no caminho certo. Continue firme. Você está vivendo exatamente aquilo que Deus gostaria que você estivesse vivendo. Nele, por Ele e com Ele. Você está exatamente no lugar onde Deus gostaria que você estivesse. Tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um propósito. Eu não sei o que você está vivendo, mas isso que você está vivendo está te colocando na rota da promessa. Está te colocando no caminho dela. Então persevere, continue firme, porque os desafios da vida, eles não chegam para roubar as nossas promessas, mas eles chegam para nos colocar na rota dela. Continue firme. Quer viver um dia de cada vez plenamente no Senhor? Ouça Deus. Renuncie o seu conforto, saia da zona de conforto, obedeça a Deus, se arrisque, tenha foco para não desistir na caminhada, permaneça olhando por autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e celebre cada passo, celebre cada progresso. E tenha certeza, dessa forma você vai estar vivendo um dia de cada vez no Senhor. Amém? Essa foi a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesse devocional de hoje. Como viver um dia de cada vez. Que essa palavra seja vida no seu coração. Que essa palavra caia sobre você como um bálsamo. E que Deus possa falar profundamente ao seu coração com essa palavra. Vamos viver um dia de cada vez. Esqueça o que passou. Não se preocupe com o futuro. Mas viva o dia de hoje. Que esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. E a vida só acontece num lugar. E esse lugar se chama agora. Agora é o momento que eu e você estamos existindo. Então faça desse lugar o melhor lugar da sua vida, vivendo no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional e que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, que a gente possa realmente viver plenamente esse dia. Amanhã eu não sei como será, não faço a mínima ideia. Tenho meus planos, tenho meus projetos, mas amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Se amanhã eu acordar, eu quero acordar plenamente nele, vivendo nele, agindo nele, realizando nele. Mas se eu não acordar, estarei nele. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, na certeza que não existe outro lugar melhor do que a Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã, por nos trazer diante de Ti, da Tua presença, e nos falar conosco através da Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã.
Obrigado, Senhor, por esse dia que está começando. Obrigado por nos permitir viver de forma plena, intensa, esse dia chamado hoje. Que possamos viver plenamente segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas esperanças. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Pai. Pai, obrigado por essa palavra que nos ensinou de uma forma clara e objetiva que devemos viver um dia de cada vez na Tua presença. Por isso, Pai, que os nossos ouvidos hoje estejam sensíveis à Sua voz. Silencia em nós, Senhor, toda a voz do medo, toda a voz da preocupação, toda a voz do cansaço, toda a voz da ansiedade. Silencia essas vozes, Pai, para que os nossos ouvidos estejam somente focados na Tua voz e na Tua palavra. Fala conosco, nos guia, nos orienta, nos faça viver aquilo para qual nós fomos chamados. Nos faça ouvir somente a Sua voz e a cada dia sendo familiarizado com ela e entendendo quando o Senhor a cada dia se manifestar em nós. Pai, que possamos renunciar, sair da nossa zona de conforto e fazer mais pelo Senhor, orar mais, ler mais, aprender mais, se entregar mais, se consagrar mais, que possamos sair da nossa zona de conforto e nos entregar completamente na Tua graça, do Teu favor e viver intensamente aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que existe algo a mais, sabemos que o Senhor tem mais para derramar sobre nós, sobre cada vida, cada família, cada casa. Por isso, Pai, nós dizemos: eis-nos aqui, pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, nos faça renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos e viver somente aquilo que o Senhor tem como propósito, como plano e como Sua vontade soberana sobre nós. Pai, que possamos realmente obedecer, mesmo que não venhamos saber para onde estamos indo, para as promessas, como estão, não importa. O importante é te obedecer e viver um dia de cada vez, onde será descortinado a cada passo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faz pisar em solos, Senhor, em solos que o Senhor nos garante, que o Senhor nos guarda, nos protege, que possamos dar um passo de cada vez, na confiança e na certeza de que aquele que é fiel, aquele que prometeu, é o Senhor, soberano Deus. Por isso confiamos, por isso nos mantemos tranquilos na nossa jornada da vida, mas que possamos te obedecer, independente das circunstâncias, independente de ter respostas ou não, que possamos te obedecer livremente todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra. Nos faça manter o foco no Senhor, nos faça manter o foco em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que esse mundo não venha nos distrair, que as coisas desse mundo não façam perder o nosso objetivo, não faça desviar a nossa jornada, a nossa caminhada, porque é somente em Ti que queremos estar, é somente em Ti que queremos viver. Por isso, Pai, que os nossos olhos estejam focados no Senhor e nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos, Senhor, a cada dia celebrar as novas conquistas, celebrar os passos que damos, celebrar, por menor que seja, mas que possamos glorificar o Teu nome em cada celebração. Obrigado, Pai, porque estamos vivos. A vida é uma dádiva, a vida é um dom. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online agora comigo. Os visita de forma íntima, profunda. Toca a alma, toca o coração. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Que haja somente espaço para o Teu querer. Que haja somente espaço para a Tua paz. Essa paz que excede todo entendimento. Que eles possam ser renovados na Tua presença. Que eles possam ser renovados no Teu Espírito. E que eles possam a cada dia dar um passo em direção às Tuas promessas. Dar um passo em direção às Tuas revelações. E que eles possam viver um dia de cada vez. Nos abençoe em tudo, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos. Onde eles colocarem as plantas dos pés, eles possam ser extremamente abençoados, agraciados pelo Teu amor. E que eles possam viver um dia de cada vez, largando o passado e não se preocupando com o futuro, mas vivendo um dia
chamado hoje. Dai graça, dai força, sustenta, Pai, pela tua poderosa mão. É o que eu peço pela vida deles, Pai, que eles possam continuar firmes na tua promessa. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que essa palavra seja vida no coração deles, que eles possam experimentar uma vida diante da tua presença, sendo conduzido pelo Senhor. Os abençoa, Pai, com esta palavra em nome de Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã, que possamos viver o dia de hoje intensamente, no centro da tua vontade e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Que vocês possam a cada dia viver o extraordinário de Deus. Dê o primeiro passo. Continue a sua jornada. Viva esse dia chamado hoje intensamente. Continue firme. Continue firme. Deus tem um plano. Deus tem uma promessa. Deus tem uma história para cada um de nós. Vamos vivê-la plenamente nele, por ele e com ele. Amém, queridos?